Paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, sua vida. Que a sua semana seja uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Que Deus possa estar com você em tudo que você fizer, para a honra e para a glória do nome dEle. Que você seja bem-sucedido, que você seja próspero, que você seja produtivo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração da tarde. Eu peço que você escreva aí nos comentários o seu pedido de oração. Nós estamos fazendo uma reflexão em Salmos e hoje nós vamos ler Salmos 15, vamos orar sobre essa palavra e eu peço que você apresente a Deus aí nos comentários o seu pedido de oração. Pela fé, nós servimos a um Deus que é poderoso, nós servimos a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nós servimos a um Deus maravilhoso que nos ama e que pode agir em nossa vida, independente das circunstâncias que nós estejamos enfrentando. Portanto, escreva o seu pedido aí de oração, em nome de Jesus. Antes de iniciar a mensagem, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Se você puder, se torne membro do nosso canal. Isso ajuda a apoiar o nosso projeto. E eu quero convidar você a conhecer a nossa loja online, minutocondeus.net. Lá tem todos os nossos produtos e você, quando adquire os nossos produtos, você está abençoando o nosso ministério e está sendo abençoado também. E você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo cristão aqui nas redes sociais. Lá na nossa loja tem esses dois livros aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, uma posição que dê para ver. Comece bem o seu dia, termine bem a sua noite. São livros que trazem mensagens inspiradoras para você começar bem o seu dia, para você terminar bem a sua noite. Eu vou ler uma mensagem de cada aqui, ó. É uma mensagem, é uma frase para você postar aí no Instagram, para você colocar no seu status. Olha aqui, essa aqui, do Comece Bem o Seu Dia. Comece acreditando que é possível. Bom dia. Só isso. Comece acreditando que é possível. Bom dia. E aí você posta isso aqui nas suas redes sociais, né? Pela fé, você já profetiza algo de bom na sua vida. E uma frase desse aqui: termine bem a sua noite, que às vezes à noite a gente quer encher a cabeça com tantas coisas, por que não terminar de uma forma positiva também? Olha só, vou ler uma frase apenas desse livro. Não gaste energia tentando controlar o que não tem controle. Nem tudo depende só de você. Boa noite. Frase desse livro aqui. Termine bem a sua noite. Então, esses dois livros e outros você vai encontrar na nossa loja online minutocondeus.net. Lá tem as nossas canecas e tem o link para você baixar também o nosso aplicativo no seu celular. Agora tem aplicativo Minuto com Deus. Você pode baixar aí no seu celular. Amém? Vamos ler Salmos 15. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmos 15. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí o próprio salmista responde no verso 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala
a verdade. Desculpa. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Eu vou parar um pouquinho aqui. Olha só, é um salmo de Davi, é um salmo que começa com uma indagação a respeito de quem habitará no santuário de Deus, quem poderá morar no teu santo monte. E isso aqui faz uma alusão à salvação. Quem vai morar no céu? Quem estará junto do Senhor? E aí o salmista começa a falar sobre uma série de características que devem fazer parte do caráter daquelas pessoas que vão passar a eternidade com Deus. E só que o interessante aqui é que se eu levar na íntegra todas essas virtudes aqui, se eu for considerar todas essas virtudes, eu vou chegar à conclusão de que ninguém é bom o suficiente para morar com Deus, para ir para o céu. Para ir para o céu, eu teria que ter todas essas características aqui. Olha só, a partir do verso 2. Aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Quem nunca contou uma mentira na vida? Que não usa a língua para difamar. Quem nunca fez uma fofoca na sua vida? Às vezes a gente se reúne para fofocar da vida dos outros. Que nenhum mal faz ao seu semelhante. Quem nunca fez uma maldade contra alguém? Seja por vingança, seja por achar que naquele momento seria o correto a fazer, mas você fez uma maldade. Quem não lança calúnia contra o seu próximo? Então, o salmista está dizendo que essas pessoas que não têm defeito nenhum, que são irrepreensíveis, são as que vão morar no céu. Ah, mas então ninguém vai, ué. Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Meu irmão, minha irmã, de quem que o salmista está falando aqui? Quem é que mantém a sua palavra mesmo tomando prejuízo? A maioria das pessoas, quando vê que vai tomar um prejuízo, volta atrás na sua palavra. Quer fazer o contrário do que disse. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. E aí ele termina no verso 5 dizendo: quem assim procede nunca será abalado. Então é um salmo, é um ensinamento que Davi está trazendo aqui, mostrando quais são as pessoas que irão para o céu, que irão morar com Deus. Só que aí, quando nós paramos para observar todas essas características, essas qualidades, nós chegamos à conclusão de que ninguém vai para o céu pelo seu próprio merecimento. E o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso em Romanos capítulo 3. Eu estou vendo várias pessoas colocando pedidos de oração, como o Ângelo colocou aqui, ó, peço oração para a minha família, o pastor Ângelo, pela Isilda, pelo Pedro Henrique, família que ele ama muito, ele está dizendo: amém, pastor, vamos orar por sua família no nome de Jesus, já está tudo nas mãos de Deus, independente da situação. Você pode colocar, por favor, o seu pedido de oração, amém? Enquanto nós estamos refletindo aqui, no final eu vou orar pelos pedidos colocados aqui. O apóstolo Paulo também falou a respeito disso. Olha o que o Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10 ao verso 12, ele faz uma breve reflexão
que vem de encontro ao que eu quero dizer aqui, através da leitura desse salmo. Paulo disse assim, olha, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não tem ninguém na face da terra que possa se declarar justo. Se for pelos seus próprios méritos, não. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Puxa vida, que verdade dura e crua essa, não é? Se juntar toda a nossa bondade, toda a nossa tentativa de viver uma vida de santidade, isso não será suficiente para nos justificar diante de Deus. Então, como que alguém vai morar no santuário de Deus? Como que alguém entrará na presença de Deus? A pessoa vai entrar na presença de Deus quando ela se Desculpa, irmãos, tá um pouco frio aqui. Eu estou no sul de Minas e às vezes a minha garganta falha. A pessoa vai entrar na presença de Deus quando ela olhar para dentro de si mesma, reconhecer a sua pequenez diante do Senhor, a sua impossibilidade de se santificar pelas suas próprias obras e entender que Jesus pagou o preço por ela. E aí o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18 ao verso 21, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O próprio Deus é quem nos reconcilia com Ele, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Já viu quando o pregador lá no culto, lá na reunião, faz um apelo? Pois é, Deus faz esse apelo através de nós, através da nossa vida, por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mas aí a vida vai passando e nós temos uma oportunidade dada por Deus para criar uma nova família. Quando nós nos unimos a alguém, quando um homem se une a uma mulher ou uma mulher se une a um homem, e ali eles têm uma chance de estabelecer uma nova família. E aí a gente olha para trás, a gente percebe, né, os erros que a nossa primeira família cometeram e a gente quer fazer as coisas diferente. E nós temos muito o que aprender em relação à família. Mas eu quero que você se lembre disso. Deus foi quem criou a família. A família é um projeto de Deus. E nós devemos fazer tudo para que a família seja um lugar de bênção, um lugar de cura, para que o seio familiar seja um lugar que exala vida, seja um lugar de amor. Faça de tudo para que o seu lar seja uma referência de amor para os seus filhos. Eu me lembro, quando eu começo a falar de família aqui, eu me lembro do filho pródigo. Eu me lembro do filho pródigo, que em um determinado momento
ele quis sair da sua casa, ele quis deixar a sua família, mas ele saiu debaixo de circunstâncias muito complicadas, porque ele não saiu para uma vida abençoada, mas ele saiu para uma vida irresponsável. Ele se enrolou todo com o pecado, e quando ele estava no fundo do poço, ele se lembrou da sua casa, ele se lembrou da sua família, ele se lembrou do seu pai. Ele disse assim, eu estou aqui passando fome e na casa do meu pai até os empregados têm fartura. E aí, a partir daquela lembrança, ele teve o desejo de voltar para a sua família. E ele se levantou e caminhou de volta em direção à sua casa. Eu vejo aqui a importância de nós criarmos memórias positivas na nossa família. A vida passa muito rápido, os nossos filhos crescem muito rápido e nós perdemos muito tempo com brigas, com discussões, com desentendimentos, brigando por migalhas, às vezes, brigando por coisas que são tão insignificantes e não percebemos que muitas vezes, no meio dessas brigas, dessas discussões, nós acabamos ofendendo, humilhando, magoando pessoas que são tão importantes para nós. Então, é importante termos essa consciência da necessidade de criarmos memórias positivas dentro do nosso lar, porque a nossa família é um projeto de Deus. Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. É preciso que o casal entenda e reconheça Deus como o Senhor do seu lar. Por isso que eu pedi para escrever aí, você pode escrever ainda, eu e minha família serviremos ao Senhor. Se você quiser, coloque o nome das pessoas da sua família aí, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, coloque o nome deles aí e nós no final vamos orar aqui pelas famílias. De acordo com a Bíblia, a família é uma instituição divina criada por Deus, permanente, ou seja, ela não muda, ela é constituída por pai, mãe e filhos. Dentro dessa instituição, é necessário estabelecer alguns parâmetros, que estejam de acordo com os princípios bíblicos. Depois você lê, eu não vou ler aqui porque eu quero pegar um outro enfoque aqui. Depois você lê Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo escreveu, deixa eu abrir aqui então, para ficar completo o estudo. Efésios capítulo 5, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5, eu estou lendo aqui a NVI, que é a nova versão na linguagem de hoje, tá? Eu vou ler a partir do verso 21. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. É um texto onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre a família. Ele diz assim, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A gente gosta muito de frisar o verso 22, que diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Mas a gente se esquece que antes Paulo está dizendo assim, sujeitem-se uns aos outros.
Verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando a gente lê isso aqui, muitos maridos acham assim, o máximo, que a mulher tem que se sujeitar a ele, tem que obedecer a ele, como se a mulher fosse um capacho do homem. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Deus é um Deus justo, Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de princípios, e para que haja ordem na família, Deus colocou o homem como governo, colocou o homem como administrador do lar, da casa, da família, mas no sentido de provisão, o homem traz o alimento para dentro do lar, no sentido de proteção, o homem, ele até mesmo por ter força física maior do que a mulher, ele deve protegê-la, o homem é o protetor do lar. Só que a partir do verso 25, o apóstolo Paulo ele fala do papel do homem dentro da família como representante de Deus. O homem, o pai, é a principal figura de Deus na vida dos filhos. É a primeira referência de Deus, tanto o pai quanto a mãe, mas aqui ele fala especificamente para o pai. O homem é a primeira referência que os filhos têm a respeito de Deus. Quando o seu filho não sabe nem falar ainda, a figura de Deus que predomina para ele é a figura do pai e da mãe, no sentido de cuidar, de acolher, de dar o alimento, de proteger, de pôr limites em vários aspectos. E aí o apóstolo Paulo fala assim no verso 25, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Olha só, a palavra do Senhor diz para a mulher ser submissa ao marido, a esposa se submeter ao marido, porque o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas ao mesmo tempo ela diz para o marido amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja. É fácil para uma mulher se submeter a uma liderança que dê a vida por ela. É fácil para uma mulher estar sujeita à autoridade de um marido que a ame a ponto de morrer por ela se for preciso. O difícil é uma mulher se submeter a um marido que não dê a mínima por ela, que não dê o devido valor a ela. Então, as pessoas gostam muito de focar nisso, a mulher se submete ou não ao marido. Eu quero dizer que fica muito tranquilo uma submissão a alguém que ama tanto você. Eu me submeto a Deus, a Jesus, porque Ele me ama. Não porque Ele se impõe sobre a minha vida, porque Ele me aterroriza, porque Ele me maltrata, porque se eu não obedecer, Ele vai me castigar. Não. A minha submissão a Deus deve ser por amor. Deve ser uma expressão do reconhecimento do amor de Deus. Esse é o sentido da submissão da mulher ao marido. Ela se submete a alguém que a ama tanto que, se for preciso, entrega a sua vida por ela. Eu quero me submeter a esse Deus que me ama tanto. E a mulher deve dizer assim: sim, eu me submeto ao meu marido, ele me ama muito. Ele dá a vida por mim se for preciso.
E eu estou falando de família. O valor de uma família. Quantas vezes, por causa de uma aventura, homens e mulheres colocam em risco a sua família, colocam em risco a formação dos seus filhos. Quantas pessoas preferem abandonar a família do que lutar por ela? Família é para permanecer junto. Família é para permanecer unida. Não é para separar por qualquer motivo. Não é para ir embora por causa de qualquer briga. Não é para você abandonar a sua esposa ou você abandonar o seu marido por causa de uma proposta de Satanás. Infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas porque as pessoas dão mais valor aos seus próprios prazeres. A família é uma bênção na nossa vida e ela requer de nós renúncia, ela requer sabedoria, ela requer que busquemos de Deus uma direção. Você precisa se submeter a Cristo, a Deus, e procurar a melhor direção para você preservar a sua família. Amém?